Cara, você tem título de embaixadora da ONU. Ai, Não é isso? eu fui durante um ano. Embaixadora Depois do passou. YouTube. Como que é? O título é grande? Embaixadora da mudança na ONU, pelo YouTube da ONU. Alguma coisa assim. O que Mas foi foi essa uma parada? treta, né? Você sabe que é uma Não sei. treta. Por que é treta? Qualquer pessoa que colocar aí no Google agora, Tati Ferreira, embaixadora ONU, vai ver um tanto de manchete de gente falando que eu fui desmentida pela ONU Brasil. Ah, é? Que eu me auto-intitulei embaixadora da ONU, entendeu? Porque eu sou dessas pessoas muito loucas mesmo. Eu não tenho nada Pensei, a fazer. mas que polêmica eu posso criar? Vou rabiscar um quadro ou inventar que eu sou embaixadora da ONU? Mas o que rolou foi o seguinte, e eu nunca contei essa história real, aquela exclusiva. Exclusivo. O que rolou foi, o YouTube gringo recebeu uma solicitação das Nações Unidas. Vou falar Nações Unidas para diferenciar de ONU, para ver se a galera entende o contexto. Tá. Mas das Nações Unidas, sede em Nova York, se eles não achavam que dava para fazer algum projeto em conjunto, porque existia um gap numa faixa etária de divulgação dos projetos da própria Nações Unidas. Das Nações Unidas, né? No caso é plural para tudo. E aí, o YouTube falou, a gente pode dar muito certo, vamos fazer uma seleção e mandar para vocês aprovarem. E aí mandaram, sei lá, centenas de nomes para eles, fizeram uma seleção junto e no final das contas chegaram a 7 meninas. O gap basicamente era mulheres de 14 a 27 anos, se não me engano, não estavam sendo mais atingidas pela divulgação dos projetos que eles faziam com outros embaixadores, com Angelina Jolie, sei lá. Essa galera que eu já nem lembro, Renata Aragão. Tô brincando, essa galera que eu já nem lembro o nome. E aí, chamaram a gente. Então, tinha uma menina do México e eu, representando a América Latina. Tinha 2 dos Estados Unidos. Tinha uma dos Emirados Árabes. E acho que eram duas da Inglaterra. E aí a gente foi, eu recebi o convite lá em casa e eu perguntei, mas exatamente o que isso significa? Não, fazer a divulgação dos projetos, às vezes participar de algum projeto, ir até a área, entender o que eles estão fazendo, mostrar em vídeo, fazer divulgação, como se fosse uma marca, só que para projetos. E aí eles fizeram uma reunião na sede das Nações Unidas em Nova York. Sabe aquelas mesinhas, aquelas salas de reunião de resolução de conflito? Sei. Bonitinha, que tem o nominho assim e tudo mais. Sentamos numa daquela. Com a bandeirinha do país? Com a bandeirinha bonitinha, sentamos. Conversamos sobre o assunto. Eles explicaram para a gente que era isso que eles tinham enquanto necessidade. Mostraram alguns projetos deles. Inclusive, eu lembro que tinha um óculos 3D, que a gente estava dentro de um dos projetos, que tinha refugiados e etc. E tudo certo, tudo bonito. 2 dias de reunião, eles apresentando tudo. Viemos para casa e isso a gente não tinha falado sobre o assunto ainda, era final de fevereiro. Quando a gente chegou, a ideia era fazer esse anúncio próximo do Dia das Mulheres, 8 de março daquele mesmo ano. Mas, como uma jogada de mídia, a ideia era que a gente falasse uns dias antes, para que gerasse um burburinho, a mídia se interessasse em fazer entrevista com a gente para entender o projeto, e aí a ONU soltava a notícia no dia 8. Tá. Desculpa. E aí, assim foi feito. Se não duvido, no dia 6, foi no dia 6. A gente contou nas nossas próprias redes sociais. Peraí. Tranquilo. Bebe água. Tô emocionada. Vou beber também água aqui. Falando de tretas. Ah, nem é treta, né? Quer dizer, para você... Virou uma grande treta. Virou uma grande treta. E no dia 6... Aí eu fui no meu Instagram e falei, estou participando desse projeto, sou embaixadora da mudança pelas Nações Unidas, nas Nações Unidas pelo YouTube, e vai ser muito legal, vai ser durante um ano, expliquei o que era. E aí, isso era de tarde, de madrugada eu acordei com meu telefone pipocando, porque a ONU Brasil... Cara, que merda. Pega mais água. Fale. Ah, você está mastigando também, é isso. Olha só.
Acho que agora vai. Vai. Porque a ONU Brasil tinha soltado um comunicado falando que eles não tinham conhecimento do que era que eu estava falando, que aquilo que eu estava falando não era nenhum programa existente. Quem falou isso? A ONU Brasil. Tá, eles não necessariamente tinham que saber. Assim, eu, enquanto uma pessoa que gerencia uma empresa com algumas ramificações, e minha empresa é tipo um ovo, era só acho que perguntarem, precisa... né? Perguntar, saber o que Acho tá falando. que eu imaginei que existiria um memorando a ser divulgado, falando a gente tá especialmente nos países que tinham pessoas envolvidas. Claro. Aparentemente isso não aconteceu. Então a ONU soltou isso e no outro dia já estava... Aí estava uma enxurrada de gente nas minhas redes sociais falando: mentirosa, para que isso? Você nunca seria nosso representante. Você nem é militante. Você foi casada com um cara que é machista. Uns rolê, velho. Aí, o que eu já acho muito conturbado e hipócrita, porque se não é para julgar uma pessoa pelas pessoas com que ela convive, ou se é para levar ela em consideração, como que você... Enfim. Mas aí, a equipe do YouTube foi tentar explicar para a ONU Brasil o que é que estava acontecendo, de assessoria de imprensa e tudo mais. Falaram. Eles, não, a gente não tem informação nenhuma, a gente não pode levar em consideração o que você está me falando. Se isso fosse real, alguém de lá teria explicado. Aí mobilizamos o pessoal de Nova York. Mas você não mandou a comunicação que você recebeu? Além disso, mobilizamos o pessoal de Nova York, o cara assinou uma carta explicando e falando que... Aí o que aconteceu? Eles se recusaram a adiantar o lançamento porque já tinha toda uma estratégia feita com outras 6 meninas. Não tinha por que adiantar isso, porque tinha dado uma treta só comigo. Eu entendi. Aí, então, esse cara fez uma carta assinada contando de tudo, tentaram contatar a ONU Brasil, etc. E eu postei essa carta nas minhas redes sociais e a galera continuou caindo matando. Não, mas isso aí eu faço no Photoshop. Ah, meu Deus. Foi foda. Aí depois eu descobri que alguns grupos feministas radicais tinham se unido para mandar e-mails para a ONU Brasil reclamando do fato de eu ter sido escolhida para participar do projeto, mas sem saber o que era o projeto exatamente. Porque parte do projeto era dar visibilidade para outras mulheres que faziam trabalhos consideráveis, que precisavam, inclusive chamava dar voz. Tipo, a gente ia emprestar o espaço de mídia que a gente tinha, os seguidores que a gente tinha, para falar sobre pessoas que estavam fazendo coisas na prática. Projetos e afins, colocar um spot lá, tipo, olha aqui, o que já está rolando e você não está sabendo. E eu tinha ficado muito empolgada, porque, tipo assim, metade do meu público no YouTube é masculino, é composto por homens. E uma das coisas que eu sempre reparei, sempre me deixou um tanto quanto frustrada, foi que, geralmente, quando a gente fala sobre questões femininas, a gente fala muito entre mulheres. E eu acho que não tem como você mudar um cenário se você não envolve os caras na jogada. Então, quando eu percebi que eu tinha a oportunidade de envolver esses caras que me seguiam, para eles entenderem um outro, e a galera do acidez feminino é muito aberta e conversa de uma maneira muito cheia de bom senso. Então, eu falei, cara, é a oportunidade ideal. Só que essa foi uma das coisas que levou esses grupos, inclusive, a irem falar que eu não era uma representante ideal, porque o meu público não era totalmente composto por mulheres. Mas, enfim, no final das contas, ninguém acreditou. Já tinha saído manchete para tudo quanto é lado falando que eu estava mentindo. Uma pessoa só, que eu acho que foi um jornalista do Terra, se não me engano, fez uma pequena notinha embaixo falando como eu suspeitava, foi uma falha de comunicação. Ele apurou, pelo menos, ele foi atrás. E eu fiquei recebendo chorume alguns dias. Veio o lançamento... Eu soltei o vídeo em que a gente estava na reunião, mostrando tudo. Tipo, eu não tinha como entrar naquele lugar. E aí o assunto morreu e eu fiquei por mentirosa. Ninguém se retratou. A ONU Brasil não falou. Aí depois a ONU Brasil soltou uma nota, um adendo dentro daquela mesma nota, falando que eles ainda assim não reconheciam o projeto porque não tinha nada... Cara, eles não deram o braço a torcer, cara. Não deram. E aí foi isso. Aí o que aconteceu foi, eu fui chamada para alguns... Tati, eu não sabia dessa foi a única treta real que eu me envolvi na internet, assim, no geral. E eu sou pesado, bem porque você não teve nenhuma intenção ruim. Você está fazendo uma coisa... Eu fui convidada para um rolê.
Que eu topei fazer. Não, e você não se adiantou porque você... eu quero mostrar logo. Não, era um processo, uma estratégia. Muito louco, assim. Que doido isso. Foi muito louco. Mesmo fazendo todas as coisas certas por uma causa boa, ainda você corre o risco de a galera encher o saco. E eu pensava assim, Vilela, acabou meu trampo. Sério? Você chegou a pensar? Pra caralho. Falei, acabou meu trampo. E quando os caras não quiseram adiantar e eu não tive, tipo, comprovação do negócio, e aí eu soltei a carta e a galera falou, eu faço isso no Photoshop. Eu pensei, velho, porque eu trabalho com credibilidade. Todas as pessoas que se unem a mim ou à acidez feminina se unem por causa da credibilidade, da reputação que eu tenho, da confiança que eu passo para as pessoas que me seguem aceitarem as dicas que eu dou, sei lá, comprarem as coisas que eu indico. E isso, velho, olha o tamanho desse rolê. Eu menti que sou embaixadora da ONU. Não é, sei lá, uma coisa da Globo. Você está fazendo uma coisa mundial. É uma coisa que... Quem faz isso é doido, entendeu? Vou mentir uma coisa da ONU. É uma coisa tão... Cara... E aí eu fiquei muito puta, muito, muito puta depois que passou. De início eu tava com cagaço, depois eu fiquei muito, muito puta. E aí eu lembro que eles até chamaram para participar de um evento em Cannes, que tinha onde a gente ia participar de um bate-papo, uma palestra e tudo mais, e eu não me senti confortável de ir. Eu falei, velho, eu vou. E aí vai ser hate de novo, porque essa galera vai ficar... Hoje em dia eu já penso diferente. Porque, um pouco por causa do aprendiz, um pouco por causa das ramificações que eu criei para o meu trabalho, porque na época eu tinha só o YouTube. E se o YouTube morresse, morreu tudo. Mas ainda assim é um baque. Tipo, eu falo e ainda fico sentida, sabe? Eu guardei uma mágoa do caralho.